Locke entendeu, entretanto, que algumas pulsões irracionais, alguns apetites, a ganância, por exemplo, podem levar à desestabilidade e conflitos no estado de natureza. Daí é preciso instituir a sociedade civil com leis estabelecidas que garantam a ordem e a justiça. Os homens selam acordo, um contrato social e fundam a chamada sociedade civil. Com a constituição da sociedade civil, baseada em leis e em instituições, os imperativos de uma vida ordenada, racional e justa se impõem. A sociedade liberal deve ser organizada de tal modo que garanta os direitos à vida, à liberdade e à propriedade privada. As pessoas livres, racionais e iguais resolvem espontaneamente constituir a sociedade civil por meio de um acordo ou de um contrato. Com a sociedade civil, há lei estabelecida e explícita, juiz imparcial instituído, poder para fazer cumprir as sentenças justas. Então, esses aspectos são aspectos que não existiam no estado de natureza, e muito em função deles que os homens racionalmente precisaram instituir uma sociedade artificial, a qual Locke nomeou de sociedade civil. Então, notem, mesmo que os seres humanos sejam constituídos de racionalidade, de igualdade, de liberdade, eles podem cometer, praticar determinadas ações motivados pela ganância, pelos apetites, enfim, pela irracionalidade. E por essa razão, Locke concluiu que os homens precisavam viver sob leis, instituições, ainda que para Locke as pessoas sejam constituídas de racionalidade, de liberdade e sejam iguais entre si, ele entendeu que as pessoas podem praticar determinadas violações, umas em relação às outras, em virtude de apetites e de pulsões irracionais. Então, por essa razão, Locke entendeu que os homens precisavam instituir a sociedade civil para garantir a ordem, a liberdade e a justiça. A sociedade civil ou sociedade política deve se organizar a partir de princípios liberais visando garantir o bem comum. Bem, o bem comum do qual Locke falava dizia respeito às ideias dos direitos essenciais do gênero humano, direito à vida, à liberdade e direito à propriedade privada. Finalmente chegamos nas nossas considerações finais. O liberalismo de Locke ele foi um pensamento, uma vertente política que advertiu contra os eventuais abusos do Estado, de maneira que prescreveu que, em uma sociedade justa, o Estado não deveria intervir injustificadamente, mas deveria garantir direitos fundamentais dos indivíduos, como aqueles dos quais nós já mencionamos aqui, o direito à vida, direito à liberdade e à propriedade privada, que são não só direitos fundamentais, mas atributos constitutivos do ser humano ou da natureza humana. Além desses aspectos, a gente poderia citar outras, como o fato de que os seres humanos são livres, iguais e racionais para Locke, isso é um pressuposto da filosofia política dele. A implementação da sociedade civil se dá para garantir a estabilidade em contraste às eventuais pulsões irracionais. Locke entendia que os seres humanos são racionais, são livres, inclusive no estado de natureza, mas que determinadas pulsões poderiam levar ao cometimento de ações irracionais. Os indivíduos são proprietários de si, isso significa dizer que a vida e a liberdade são atributos próprios de cada indivíduo. E, finalmente, o trabalho legitima o direito à propriedade privada. O indivíduo pode dizer que é detentor de uma propriedade privada, de um bem material, exatamente porque trabalhou para conseguir alcançar tal bem.